Vamos então à segunda parte do 13º capítulo. Nós paramos na primeira parte, quando Nemésio ali, sem poder falar, na cama, está pedindo a Marina perdão, pedindo perdão ao filho, pedindo a Deus que o perdoe, querendo saber do Cláudio, né, que ele havia atropelado. O Cláudio ali descobrindo que foi o Nemésio que causou o desencarne dele, mas ele não culpou, não teve nenhum sentimento em relação ao Nemésio. Na mesma hora ele se lembrou do que ele havia feito a Marina, lá na casa de Crescina, que foi o causador, o agente causador da Marita, o que ele havia feito a Marita, lá na casa de Crescina, que foi o agente causador da Marita querer o suicídio. E ali junto, o Nemésio pedindo perdão a Deus, ele também se juntou, me perdoe também, né? Então ele ali, sabendo-se também um espírito endividado, não culpou o Nemésio, não fez nada, ele pura e simplesmente estava ali junto, pedindo a Deus que também o perdoasse. Naquela mesma noite, uma ambulância atendia a hospitalização de Nemésio, que após alguns dias de tratamento, sempre custodiado pelos filhos, subia em cadeira de rodas no prédio do Flamengo, onde passou a habitar mudo e inerme, sob os desvelos da nora e incessantemente amparado por Nogueira, no aposento que pertencera àquele que perseguira por rival e que se lhe erigia agora por denodado guardião. Então Nogueira estava ali auxiliando o Nemésio, que agora habitava o quarto que era do Nogueira, né? Os êxitos morais de Cláudio, comentados com admiração por alguns amigos do Almas Irmãs, estabeleceram para o irmão Félix um problema grave, embora sem qualquer importância na feição exterior. Dona Beatriz, ciente de que o genitor de Marina, já desencarnado, obtivera licença para se demorar ao pé dos familiares em missão de auxílio, queria também, pelo menos, rever o esposo e o filho. Certificara-se de maneira superficial quanto aos acontecimentos desagradáveis em que se envolviam os entes queridos. Muito longe, porém, de abranger-lhes toda a extensão, alegava essa circunstância para reforçar o propósito. Peça viva na engrenagem doméstica, não via aliar-se-lhe peça viva na engrenagem doméstica não devia aliar-se, argumentava. Se Marina desposara Gilberto, aceitava-a por filha. E se os pais mantinham contendas que não conhecia em todos os pormenores, nada mais justo que partilhar as dificuldades, oferecendo mediação. Estabelecida a pretensão, negou-se Félix a atender. Dona Beatriz recorreu a Neves, mobilizou a afeição de Sara e Priscila e voltou à carga. Entretanto, o diretor se conservou irredutível. Então, o Félix com certeza tinha, né, os motivos dele para não permitir que a Dona Beatriz voltasse, né, à terra para rever o Nemésio e o filho. Neves, porém, que não se curara de todo da impulsividade, destacava o caráter aparentemente razoável do pedido e colocou tantas relações e tantos empenhos no assunto que o instrutor não encontrou outra alternativa senão aderir. Então nós vemos que o Neves, né, intempestivo como ele era, saiu buscando ajuda, pedindo para todos que intervissem para que Beatriz pudesse voltar. Então o André está aqui com o pé atrás. Se o Félix não queria, quer dizer, se o Félix não estava permitindo, algum motivo tem que ter, né, que o Neves ponderasse um pouco mais, mas o Neves continuava intempestivo como era e saiu pedindo a intervenção de todo mundo e o Félix foi obrigado a ceder.
Conquanto preocupado, né? O Félix tem os motivos dele para não ter permitido. Conquanto preocupado, determinou providências para que se efetuasse a excursão. Instado a prestigiar Dona Beatriz com a sua presença, escusou-se delicado, conferindo àquele que lhe fora genitor ampla liberdade de ação e tempo. Quer dizer, pediram ao Félix para acompanhar. Ele delicadamente não quis, como quem diz, eu não queria que ela fosse. Vocês insistiram, então agora, né, assumam aí a situação. O Neves, o pai, né? O pai da Beatriz, foi ele que interferiu, foi ele que pediu tantos, foi ele que foi buscar tanto a ajuda dos amigos para intervirem junto ao Félix para ceder. Então, o Neves que fosse junto, que cuidasse. Particularmente, quer dizer, ele se recusou a ir, mas particularmente, todavia, recomendou-me fizesse companhia aos dois viajantes, pai e filha. Como quem diz, André, fica junto, fica ali de olho para aguentar os problemas, as coisas que vão acontecer, que o Félix já sabia que alguma coisa ia acontecer. Que eu cooperasse com Neves na solução de qualquer emergência. Óbvio, o Félix já sabia das emergências que iam ocorrer. Né? Pressentia obstáculos, receava riscos. Por isso que ele não havia permitido. Pressentia obstáculos, receava riscos. Dona Beatriz, entusiasmada na contemplação do rio, embora soubesse que Nemésio passara a residir com o filho, não apenas ansiava por abraçá-lo, como também suspirava reavistar a antiga moradia. Queria sorver o perfume da felicidade que tivera, exclamava contente. E o pai satisfeito, quer dizer, o Neves, né, ali satisfeito, incentivava-lhe todos os programas. Acompanhando a dupla, não me permitia o pôr em barcos. Quer dizer, o André estava ali só para socorrer, né, para acudir na hora que tivesse algum problema. Ele não falou nada, não opinou. Demandei o Flamengo, ouvindo a senhora Torres e admirando as reservas de sensibilidade e meiguice que lhe vibravam na alma de Skol. Exteriorizava o júbilo de ave recém-liberta. Entretanto, logo após recebidos por Moreira e Cláudio, ao divisar o marido desfigurado na postura dos paralíticos, empalideceu, debruçando-se na cadeira de rodas que o albergava. Enleou-se a ele, que lhe não assinalava as carícias, a crivá-lo de perguntas lastimosas. Por que mudara tanto em 2 anos apenas? Que lhe acontecera para se relegar a semelhante ruína física? Que fizera? Por quê? Por quê? Escutando tão somente o ruído de Marina e Dona Justa nas atividades rotineiras, experimentava-se Nemésio, tocado de fundas reminiscências. Não conseguia explicar a si mesmo a razão das ideias que lhe borbulhavam da cabeça, mas pensava em Beatriz. Ele não sentiu a presença, mas ela influenciou ali os pensamentos dele e ele começou a se lembrar dela. Reconstituía-lhe a imagem no imo do ser. A esposa. Refletiu o doente em cujo espírito a fazia requintar a vida interior. Se os mortos pudessem amparar aos vivos, segundo a crença de tantos, certamente que a velha companheira se compadeceria dele, estendendo-lhe as mãos. Rememorava-lhe a compreensão silenciosa, a dignidade irrepreensível, a bondade, a tolerância. Ignorando que respondia mecanicamente às inquirições da esposa, amarrotada de angústia, ali colada a ele, revisou todos os acontecimentos posteriores à desencarnação dela, como a
que ali prestar severas contas. Gilberto, Marina, Márcia e Cláudio eram os protagonistas principais daquelas cenas que a memória perfeitamente lúcida lhe traçava nos painéis relampegueantes da aura, exibindo para a companheira e para nós outros, qual num filme pujante, a verdade toda, até o instante em que se precipitara no crime. Se Beatriz estivesse no mundo, concluía, estaria isento de aflições e tentações. Junto dela, teria recolhido defesa, orientação. Profundas saudades lhe acicatavam a alma. Recompunha na imaginação os sonhos da juventude, o casamento, os projetos de ventura concentrados em Gilberto pequenino. Movimentou dificilmente a mão esquerda para enxugar o pranto que lhe encharcava o rosto, sem saber que a esposa o auxiliava, soluçando. Neves, apreensivo, tentou soerguer a filha, que se estirara no pavimento, à maneira de mãe torturada, incapaz de alijar do peito um filho semimorto. Em vão pronunciou palavras de encorajamento, exortações à paciência, conceitos evangélicos, promessas de futuro melhor. Perdão. A filha magoada respondeu que amava Nemésio, que preferiria ser amarrada num catre ao lado dele a separar-se de novo. Perdão. Agradecia o devotamento de que andara cercada no Almas Irmãs. Entretanto, pedia vênia para considerar que o esposo sofria. Como descansar lembrando-lhe os suplícios? Jesus também ponderava chorosa, carregara a cruz por amor à humanidade. Como fugir de suportar diminutas contrariedades na terra, amenizando o martírio do homem a quem adorava? A doutrina cristã ensinara-lhe que Deus é um Pai compassivo e um Pai compassivo não aprovaria ingratidão e abandono. O genitor, que não contava com a imprevista resistência, disse-me a socapa que Torres Pai nada fizera para merecer semelhante abnegação e inclinava-se ao estouro, mas sugeri-lhe calma. De novo, né? O Neves, né, iria ali agir mal, julgando o Nemésio, como ele fez anteriormente quando ele veio para o desencarne da Beatriz. Então ele está colocando ali que o Nemésio não merece aquele amor, aquele sentimento da Beatriz. Censuras agravariam a situação sem proveito. Então André colocou ali para o Neves, calma, né? Censurar, julgar, desaprovar a atitude da tua filha agora não vai ajudar em nada. Acalmou aquele gênio intempestivo, né, do Neves. O André coloca aqui interferiu ali para o Neves não fazer mais besteira, né? Salientei para a senhora Torres que o filho se preparava a dar-lhe uma neta, que a conformidade da parte dela, no tocante às provações do marido, ser-nos-iam uma bênção. Acatando-me a solicitação, ergueu-se, contrafeita, acompanhou-nos até Marina, cuja história real na família passara a conhecer pelas memorizações do enfermo. Alma generosa, porém, compreendeu as ligações havidas e, fitando Cláudio, que lhe perdoara ao esposo tantas injúrias, beijou-lhe a filha com enternecimento de mãe. Olha ali um coração bondoso, né? Uma alma elevada que agradeceu ao Cláudio por estar ali, por ter perdoado o Nemésio, né, que causou-lhe o desencarne,
e também ali, sabendo de toda aquela história que ela viu ali o Nemésio rememorar, ela abraçou e beijou a Marina como se fosse sua filha. Dona Justa, com simpatia, e em seguida retomou em nossa companhia ao quarto de Nemésio. Desculpa, eu pulei um pedacinho aqui. Beijou-lhe a filha com enternecimento de mãe. Ela beijou a Marina ali com enternecimento de mãe. Abraçou Dona Justa. Eu pulei o abraçou. Abraçou Dona Justa com simpatia. E em seguida retornou em nossa companhia ao quarto de Nemésio, onde nos compartilhou a oração e o trabalho de socorro magnético. Perdão. Pareceu reconfortar-se, sobremodo, quando viu Gilberto em casa para o jantar, encantando-se ao notar que o filho buscara o doente para a refeição, após afagar-lhe a testa, acompanhando o gesto afetuoso com expressões de bom ânimo e carinho. Entretanto, quando Neves falou em regressar, a devotada mulher enrodilhou-se ao marido e, desligada por nós, quase à força, revelava sinais de alienação começante. Então, quando eles falaram ali que ela tinha que voltar por almas irmãs, ela se enroscou ali no Nemésio e o André percebeu que ela já estava ali com alguns sinais, né, de alienação. Quer dizer, ela estava ali assimilando tudo, ela perdoou, ela estava naquela situação toda, mas ela não estava bem. O André percebeu que ela não estava bem. Beatriz desceu do prédio abatida, muda, no intuito louvável de reaquecer-lhe o coração. Neves, que conhecia somente por alto a bancarrota comercial do genro, propôs, se lhe realizasse naquela hora, o desejo de uma visita, ainda que rápida, à antiga moradia. A filha, agora apática, não contestou. Obedeceu automaticamente. A noite caíra de todo, quando abordamos a vivenda, que se reduzira a um casarão às escuras. A lua plena assemelhava-se a uma lâmpada enorme que estivesse conscientemente recolhida à distância, envergonhada de apresentar à dona do palacete uma visão assim funesta. O genitor, arrependido da instigação infeliz, diligenciou recuar, mas não pôde. Quer dizer, Neves, quando viu a situação da casa, se arrependeu. Queria voltar, mas não pôde. Dolorosamente magnetizada pelas próprias recordações, Beatriz avançou apressada à procura dos tesouros domésticos. Todavia, não encontrou nos lúgubres recintos senão poeira e sombra do oásis familiar que construíra. Além de tudo, o elegante domicílio, condenado a leilão, transformara-se em valha-couto de malfeitores desencarnados, aos quais se reconhecia absolutamente sem forças para expulsar. A desesperada criatura correu de peça em peça, de susto em susto, de grito em grito, até que se rojou de borco nos tacos da espaçosa câmara que lhe merecia a preferência, pronunciando frases desconexas. Beatriz enlouquecera. Postei-me de vigia, acerenando-a, enquanto Neves, desolado, recorria aos serviços de amparo urgente, ligado ao Almas Irmãs em local não distante. O auxílio não tardou. Vamos entender o que aconteceu aqui. Ela já não estava bem. A hora que ela viu a casa naquele estado, ela foi em busca dos seus tesouros. Vamos lembrar a frase de Jesus? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então nós vimos a Beatriz, né, perdoar o Nemésio, perdoar a Marina, abraçar a todos, vendo toda aquela situação, ela perdoando, abraçando, beijando, mas a hora que ela viu a casa,
que ela foi atrás dos seus tesouros, as suas coisas, as suas joias, as suas baixelas, o seu quarto. Ali estavam os seus tesouros, ali estava o seu coração. E aí ela não resistiu a ver tudo aquilo destruído, ali a casa cheia de mendigos desencarnados, né? A casa toda destruída, nenhuma das coisas dela ali, porque ali estava o tesouro dela. E aí ela se descontrolou de vez e enlouqueceu. Ela perdeu o juízo. Foi por isso que Neves não permitiu, o Félix não permitiu que ela viesse, porque ele sabia aonde estava o coração dela preso. Não era no Nemésio, no Gilberto, o coração dela estava preso à casa, as coisas dela, ali estava o tesouro dela. Onde estiver o teu coração, o teu tesouro, lá estará o teu coração. O coração dela estava na casa. E a hora que ela reencontrou aquela casa destruída, ela se destruiu, ela se desmoronou, né? Porque ali é que estavam as coisas importantes, realmente importantes ao coração dela. Estava no recôndito do ser dela. Nem ela tinha essa consciência. Neves nunca percebeu. O André também nunca percebeu. Mas o Félix já tinha visto, já tinha percebido. Por isso ele queria que ela ficasse lá no Almas Irmãs e só voltasse à Terra quando ela tivesse condições, né? Já estivesse melhorado esse apego dela às coisas materiais. Então nós vemos aqui que o auxílio do plano espiritual das casas de socorro ali por perto não tardaram. No dia seguinte, enfermeiras especializadas colaboraram conosco por determinação de Félix, mas somente depois de 4 dias sobre o incidente logramos reentrar no instituto, reconduzindo-a dementada. Então ela ficou 4 dias naquela casa de auxílio que tem ali junto do rio, né? Onde o Nogueira ficou também logo depois que ele logo depois que ele desencarnou. Ela ficou 4 dias ali em tratamento para ter condições de se energizar, de melhorar, para poder ser levada ao Almas Irmãs. E eles a reconduziram ainda dementada, não melhorou, ela continua dementada. 2 semanas de trabalho vigoroso e atenção constante se esvaíram infrutíferamente no lar de Félix, até que um dos orientadores da equipe médica recomendou a internação da enferma em hospital adequado a fim de que se lhe aplicasse a sonoterapia com algum exercício de narcoanálise para que se lhe exumassem as recordações possíveis da existência anterior com a cautela devida, de modo a que se não precipitasse em mergulhos da memória alusivos a períodos precedentes. Então, como ela não melhorava, eles resolveram levar a um hospital psiquiátrico, onde ela receberia um auxílio mais adequado. O parecer foi acatado. Félix convidou-nos, a Neves e a mim, comparecer junto dele e do irmão Regis. Vamos lembrar que o irmão Regis é o substituto do Félix, né? É o assessor dele e que o substitui no Almas Irmãs quando ele se afasta. Então ele coloca aqui, convidou-nos a Neves e a mim para comparecer junto dele e do irmão Regis no gabinete em que se efetuaria a pesquisa. Lá no local onde se efetuaria a pesquisa de lembranças passadas da dona Beatriz. No momento indicado, ao pé de Beatriz, que dormia num leito cujo travesseiro se achava munido de recursos eletromagnéticos especiais, permanecíamos Félix, o irmão Regis, o distinguido psiquiatra que se aventara à medida, acompanhado de 2 assistentes, o chefe de arquivo do Almas Irmãs, Neves e eu, ao todo 8 companheiros, observando a paciente, sendo forçoso explicar que as autoridades ali munidas dispunham de aperfeiçoado sistema de comunicação para consulta rápida às repartições a que se mantinham vinculadas.
Então, vamos ver as coisas, parar aqui e ver as coisas interessantes que nós estamos vendo aqui. Um travesseiro se achava munido de recursos eletromagnéticos especiais. Quer dizer, em vez de eletrodos ligados nela, era o travesseiro que registrava o funcionamento do cérebro para que eles pudessem acompanhar. Nós vemos aqui, eles estavam acompanhados, além do psiquiatra com 2 assistentes, eles estavam acompanhados aqui do chefe de arquivo do Almas Irmãs. Então era aquele que ia poder buscar nos arquivos do Almas Irmãs os registros, né? As lembranças que ela fosse mantendo ali, ele ia buscar os registros para entender, para dar, né, os links necessários entre a vida passada, a vida que ela vivenciou ali como Beatriz, né, para que as coisas se linkassem uma com as outras, né? E ele coloca aqui, eles tinham condições de ter uma consulta rápida aos arquivos, né? Aqui não tem o Google, nós estamos na década de 60 aqui, né, quando o André está relatando isso, mas no plano espiritual eles têm os arquivos, e esse chefe do arquivo tinha como fazer uma consulta rápida naquilo que fosse necessário ali para o tratamento. Félix circunspecto, Neves sob nervosismo, os médicos diligentes e nós outros em expectação. Iniciada a experiência, Beatriz, denotando voz e maneiras diversas das que lhe eram habituais, revelou-se num ponto indeterminado de existência anterior, reclamando contra uma certa Brites Castanheira, mulher a qual imputava os infortúnios que lhe devastavam a alma. Então nós vemos aqui a Beatriz já em regressão, né, reclamando ali de uma tal Brites Castanheira, que segundo ela era a mulher que tinha lhe causado os infortúnios. Pelas considerações amargas, via-se que o analista esbarrara com expressivo foco de exacerbação, facultando-lhe fácil penetração nos domínios recônditos da mente. Prevalecendo-se disso, o médico indagou onde conhecera Brites, em que época e em que circunstâncias. Beatriz, sempre em sono provocado, replicou que para isso precisaria lembrar a juventude e, devidamente estimulada, ele elucidou que nascera no Rio em 1792 e se chamava Leonor da Fonseca Teles, nome que lhe adviera do homem com que se consorciara em segundas núpcias. Informou haver nascido na rua de Mata-Cavalos, numa casa singela em que vivera descuidosa meninice. Em 1810, porém, modificara-se-lhe o destino. Desposara um rapaz português de nome Domingos de Aguiar e Silva, que se demorava no Brasil, em serviço do Duque de Cadaval, na corte de Dom João VI. Dessa união tiveram um filhinho, que recebera o nome de Álvaro, em 1812. O marido, no entanto, falecera prematuramente no caminho do Boqueirão da Glória, quando se responsabilizava pela condução de alguns potros bravos adquiridos para as cocheiras reais. Referiu-se com gratidão às manifestações de estima com que se vira brindada por personalidades influentes da época e as promessas articuladas em favor do pequenino que ficara órfão. Viúva, aos 22 de idade, foi requestada por rico ourives que montara estabelecimento na Rua Direita, Justiniano da Fonseca Teles, moço mais velho que ela apenas 3 anos, cuja proposta de casamento aceitou. Alegrara-se por verificar enteado e padrasto em abençoada camaradagem.
Então vemos aqui que ela teve um primeiro casamento feliz e tinha tido ali, até ali, né, conforme ela está narrando, um segundo casamento também feliz. Álvaro cresceu afetuoso e inteligente, e como não possuía rebentos do segundo matrimônio, a criança se levantara entre ela e o esposo por laço de luz e amor. Ainda assim, aos 15 de idade, em 1827, o menino embarcara no rumo da Europa, sob o patrocínio de fidalgos amigos do pai, tendo realizado estudos brilhantes em Lisboa e Paris. A magnetizada narrava sucessos da época, exteriorizando impressões acerca de pessoas, coisas, realizações e ocorrências, qual se trouxesse a imaginação recheada de crônicas vivas. Confidenciou que o filho regressara em 1834. Para ela e Justiniano, a casa transformara-se de novo num mar de rosas, até que certa noite, diante das reticências, o irmão Félix, visivelmente comovido, solicitou que o serviço de análise se detivesse nas possíveis recordações da noite mencionada. O orientador da pesquisa atendeu. Beatriz franziu a testa, patenteando o sofrimento de quem esbarrava com uma ferida no próprio corpo, sem meios de extirpá-la, e respondeu descontente. Devo explicar que Brites era casada com Teodoro Castanheira, rico negociante que morava na Rua da Valinha. Ambos moços, com uma filha única, Virgínia, pequenota de 11 anos. Embora eu tivesse ultrapassado os 40, junto de Brites, que ainda não alcançara os 30, queríamos intensamente, enquanto que nossos maridos nos copiavam a afeição, com a mesma diferença de idade, eles unidos pelos negócios e nós pelos sonhos caseiros. E continuou. Na noite em que comecei a mencionar, meu esposo e eu apresentávamos Álvaro à sociedade, num sarau do comendador João Batista Moreira, na Pedreira da Glória. Senti horríveis pressentimentos quando Álvaro e Brites se cumprimentaram, parando estáticos, de olhos um no outro, para ouvir as sonatinas. Debalde, quer dizer, em vão, inventei motivos para retirar-nos cedo. Voltamos tarde com o rapaz devaneando. Supunha impossível que ela fosse casada e mãe de uma filha. Percebera-lhe simples menina de salão na graça que se enfeitava. Fiz quanto pude para evitar o desastre, mas o destino, ambos, tomados de paixão recíproca, iniciaram-se em passeios, voltas pelo Mangrulho e brincadeiras na praia de Botafogo, excursões de cabeça para a fazenda do Capão, passeios para lá da Muda da Tijuca. Isso tudo acontecia pacificamente, até que, então, nós vemos aqui ela relembrando as situações do passado, que nós vamos ver na terceira parte desse capítulo, se entrelaçando com essas situações que eram o presente nessa década de 60. Então vamos ver isso na terceira parte desse capítulo.